Olá, bom dia! Senta aí que lá vem história. E a história de hoje é especial. É para as crianças um pouquinho maiores, mais grandinhas. E a história se chama O Romance de 25 de Abril. Essa história foi escrita por João Pedro Messerder e ilustrada por Alex Goldsball. Vamos lá? Então vamos. Olha, que bonita. Era uma vez um menino de seu nome Portugal. Era um menino baixinho, pouco mais do que magrinho, que vivia à beira-mar. Mandavam nesse menino homens de sisudo ar. O maior de todos eles tinha um nome, Salazar. Olha lá. Estão vendo? Nossa, que cara mais sisuda, né? Era esse homem de outros que obrigavam o menino a não mais que trabalhar e que nem sequer lhe davam. Estudar faz mal aos olhos. Tempo de escola andar. Tempo para ele aprender que há mais mundo, mais lugares e outros meninos na terra, com o seu direito de brincar, ir à escola e viver vidas de gente feliz e não de bicho do mato. Olha, o menino trabalhava de sol a sol, sem descanso. E até senhoras havia, e senhores de fino trato, que em voz mansa lhe diziam: trabalha, meu bom menino, que um dia, quando morreres, terás a paga de ser como um santo ou um anjinho. Mas Portugal ia olhando à sua volta e pensava: por que são livres as aves? Nuvens que cruzam o céu, peixes que cortam a água e tantos outros que não eu. E acolá outros meninos que por essas terras passam, todos têm um ar ladino. Ninguém espera que façam. O que eu faço? O que eu faço? Quase sem poder brincar e com a barriga a dar horas que não chega o que trabalho para minha fome matar. Estava muito triste e ele pensava nos outros meninos que estavam livres, solto como as nuvens. Até que uma noite parou naquele triste lugar um homem de bicicleta. Trazia dentro da pasta alguns livros e papéis. E o menino, já a olhar aquele rosto de amigo, por um momento se deteve para sua voz escutar. O homem da bicicleta, com uma pasta cheia de papéis. E o que ele escutou? Vejo que lavras e colhes, mas quase não tens que vestir, quase não tens que comer, nem tampouco que manjar, e nem sequer uma sola para pôr a demolhar. Nem sequer passou o tempo de ires à escola aprender. Para onde vai a colheita, que só te vejo penar? Deixo-te aqui uns papéis para ler e meditar. Dias e dias passaram e o ciclista voltou. Por muito tempo falaram, mais rapazes se juntaram e a conversa se soltou. E Portugal, o menino que as palavras embalavam, já ouviam a sonhar. Era a voz do seu amigo, que de outro mundo falava, de uma pátria sem senhores, criados sem ditadores, homens como Salazar.
Campos, cidades, aldeias, onde o pão que a terra dá seria para todos igual, e também o bem-estar, e a saúde, e a educação, não apenas para os senhores, mas para todos tal e qual. E o menino Portugal, com outros, quis conversar. Saiu e foi conversar. O seu sonho partilhar. Mas havia nessas terras, estendidas à beira-mar, e onde todos tinham medo, muito medo de falar. 1000 ouvidos que ouviam, 1000 olhos que tudo viam, homens que todos temiam, e sem ninguém dar conta, já pela noite levavam para uma prisão escura o menino Portugal. Prenderam o menino Portugal. Olha lá, coitadinho dele. Vamos ver o que acontece agora. E aí o ameaçaram. 10 vezes lhe perguntaram pelo homem da bicicleta, mas Portugal não falou. E 10 vezes lhe bateram e numa cela o prenderam. Ele ficou preso, quietinho, numa cela, escondidinho, mas ele não falou nada, mesmo batendo nele. Saiu de lá um rapaz mais experiente e sagaz, disposto a mudar o mundo e a livrar de ditadores, a livrar de Salazar a terra que era de todos, não apenas dos senhores. Cresceu lá dentro da prisão. E Portugal, quase um homem, começou logo a lutar por uma vida melhor, liberdade de reunir, liberdade de votar, de falar, de escrever e também de exigir justiça, pão e trabalho. Falando com seus amigos e enfrentando muitos perigos, fizeram greves, protestos, foram todos a todos os lugares, foram para a rua com gestos de homens e mulheres crescidos. Vieram guardas e polícias, não os que agarram ladrões e cuidam da segurança, mas outros que tudo viam, tudo ouviam e prendiam quem não silenciasse a voz. E bateram, e levaram, torturaram e mataram muitos dos que já diziam: vejam bem, não estamos sós. Eles já eram muitos, os amigos do Portugal. Passaram-se anos e anos, e os mais jovens que a polícia não conseguia calar, e outros rapazes, tantos, a idade de ser homens acabados de chegar. Eram mandados para ir longe, Angola, Guiné, Moçambique, com o fito de matar outros homens africanos, numa guerra sem sentido que não deixava esses povos a liberdade alcançar. E assim partiu Portugal para a África lutar. Viu morrer os seus iguais e outros regressar com tais perturbações e maleitas, loucos esfarrapados, que não serviam para mais do que viver os seus dias sem prazer nem alegria, os silêncios acorrentados. Voltaram todos doentinhos, muito caidinhos, coitadinhos. Mas Portugal, um menino, que se fizera rapaz, que antes a terra cavara e depois fora soldado, agora era capaz de entender os versos que um poeta atormentado na sua raiva escrevera. Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Um dia a pátria voltou, de olhos postos no mar, com o operário trabalhou, a conspirar continuou, com o intuito de a livrar, pôr de vez um fim ao dano, primeiro de Salazar e depois de Caetano. Ele trabalhou e trabalhou e trabalhou. Este de falas mudara, o outro de queda morrera.
Mas de prender não parava todos aqueles que não tinham a sua opinião. Insistia, ordenava que para a África embarcassem como carne para canhão. Jovens e jovens sem conta, arrastados para o mal, apenas para defender os negócios e o pecúlio dos senhores de Portugal. Até que um dia chegou um dia. Que dia foi esse? Vocês sabem? Hein? Foi o 25 de abril, né? Até que o dia chegou que o menino que fora camponês, operário, em soldado se tornara, em carros verdes armados, a praça viu chegar. Lá dentro vinham soldados que traziam enfiados nos canos das espingardas cravos vermelhos. Oh, cravos, que prodígio! E que vontade de gritar em plena rua: já chegou a liberdade! Indo, né? E olhando em derredor, o menino Portugal, que já fora camponês e depois fora operário, que conhecera a prisão, que em África penara, que vira partir para a França, outros rapazes sem nada, apenas em busca de um sonho, de trabalho e justa paga, e que ainda não sabia que a cor da liberdade, qual a cor da liberdade, o menino Portugal viu as ruas transbordarem. Era gente vitoriando os soldados que traziam cravos rubros na espingarda, mandados por capitões feitos da guerra bastarda. E mergulhou na corrente da multidão e gritava: viva a liberdade! Viva o 25 de abril! O ditador já partiu e os senhores que seguravam foram todos para o Brasil e nem sequer o julgaram para fazerem danos mil. E dias não eram passados. O menino Portugal escutou outro poema, de uma voz em liberdade. Era a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite do silêncio e livre habitamos a substância do tempo. Esse dia sem igual, como um dia inicial, esse dia inteiro e limpo foi o 25 de abril. Dia em que as ruas cresceram e as horas se escreveram, em praças e avenidas se agitavam cravos mil, em que o povo levantou, de voz armada e razão, a sua revolução, para, sem mortos, sem feridos, o país restituir a liberdade roubada, a terra lançar sementes de um reto e claro porvir. E tantos anos passados, vede agora Portugal, já com seus cabelos brancos, dia a dia, trabalhando para manter bem vivo o cravo vermelho de abril. Vede-o mostrando aos seus filhos e aos netos que vieram a raiz da democracia. Vede-o contando aos mais novos esses dias levantados que a festa aconteceu. Vede lutando a pórfia para um dia se cumprir tudo que Abril prometeu. E viva 25 de abril! Gostaram? Amanhã tem mais.